Desde manhã me colocou aqui um tema que a gente não se ouve pregar muito sobre ele. Se ouve muito falar sobre ele. Inclusive existem igrejas que se fazem campanhas, que se fazem trabalhos específicos voltados para a questão da pessoa enferma e da pessoa doente. Eu convidei os irmãos a sentar, que a gente vai ler alguns salmos. E eu gostaria que você depois pudesse fazer uma análise e não sair, por exemplo, daqui pensando a contradição nas Escrituras Sagradas. A Bíblia ela se contradiz porque ela fala de um assunto e de repente aquele assunto ele acaba não se cumprindo na vida das pessoas. E eu gostaria de falar justamente sobre o porquê que nós ficamos doentes, o porquê que nós ficamos enfermos. Por que o crente fica doente? Por que o crente fica enfermo? Sendo que lá no livro do profeta Isaías, vamos para as leituras, 53, versículo 4 e versículo 5, diz assim, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. Então aqui está um texto da palavra aonde nos afirma que o Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores Ele levou sobre si, e que Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Quando eu olho para o livro de Êxodo, no capítulo 15, Êxodo 15, aqui também nos diz aqui o texto sagrado, versículo 26, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos
Agora veja o que eu quero frisar bem. Diz assim: nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, ou sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara, o Senhor que te sara. Salmo de número 103 e o versículo 3 também nos traz aqui uma passagem interessante, falando justamente da questão de que o Senhor é aquele que sara as enfermidades. Salmo 103. Eu vou aproveitar até ali os dois primeiros. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa, veja bem, todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Então, dentro desses três textos aí que nós lemos, nós observamos que, na realidade, não era para nós vivermos enfermos, vivermos doentes. E poderia pegar outros textos dentro dessa mesma linha, dentro desse mesmo pensamento. Mas quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vamos observar que as doenças nem sempre ela é sinal de pecado. As enfermidades nem sempre nós podemos dizer que é porque a pessoa ela pecou. E eu já tenho ouvido, inclusive, pastores, obreiros usar esta expressão de que a pessoa está doente porque ele pecou. E se a gente for olhar para isso, como é que fica, por exemplo, alguns servos de Deus? Antes de falar aos irmãos o porquê que nós ficamos doentes e enfermos, quero mostrar para vocês na Bíblia pessoas que nós temos a maior estima, temos como exemplos nas nossas vidas espirituais. Quem dos irmãos não fica maravilhado quando lê o segundo livro dos Reis, onde termina ali o ministério de Elias,
e inicia o ministério de Eliseu. E quando Eliseu pediu a Elias, queria receber a porção dobrada que havia do Espírito de Deus sobre ele, Elias disse: olha, dura coisa me pediste. Quer dizer o seguinte: não está ao meu alcance. Mas Deus assim o fez. Eliseu alcançou esta graça de poder depois ser um profeta, onde ele realmente foi usado de uma forma extraordinária. Mas quando eu olho para o capítulo 13 desse livro, um homem que Deus usou para ressuscitar o filho da sunamita, já com bom tempo morto. Capítulo 13 de 2 Reis, o verso 14, olha o que diz sobre Eliseu. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. Eliseu estava doente da sua doença que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu deu algumas instruções e partiu, doente. Esse morreu. Mas a Bíblia vai também falar para nós, no Novo Testamento, do grande gigante que foi o apóstolo São Paulo. Está lá em 2 Coríntios, no capítulo de número 12, 2 Coríntios 12. Eu estou demorando aqui um pouquinho, irmão, porque Bíblia nova, até você acostumar com ela, demora um pouquinho. Daqui a pouco a gente... 2 Coríntios, no capítulo 12. Vocês vão observar que ele começa justamente falando de uma visão celestial que Paulo teve. E ele inclusive se coloca que não era para ele gloriar-se das visões que ele ia passar e as revelações que ele teve do Senhor. E o certo é que no versículo 7 ele diz o seguinte: e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Agora presta atenção no verso 8: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Paulo, hein? 3 vezes ele fez oração a Deus por aquela enfermidade. Mas veja o que o Senhor disse para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo.
pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Então Paulo também teve esse problema. A Bíblia não deixa muito bem claro qual era o problema que afligia a vida de Paulo. Mas, lendo o livro de Gálatas, a gente tem mais ou menos uma pista que esse problema era na visão. Paulo tinha um problema de visão. Se vocês lerem o livro de Gálatas, vocês vão ver que o problema dele era tão sério que os irmãos ali da Galácia, eles tiveram até um sentimento de se, olha, se a gente pudesse, nós arrancaríamos os nossos olhos e te daríamos. Olha Gálatas. E Paulo também ele nos dá essa pista, essa demonstração, dizendo: ok, com grandes letras vos escrevo. Ele tinha dificuldade de escrever, ele tinha dificuldade da visão. Não estou dizendo que esse é o espinho da carne, mas tudo nos leva a entender que ele tinha esse problema e ele orou a Deus por esse problema. Mas houve um companheiro de Paulo, que é o único, inclusive, vamos lá para Filipenses, no capítulo 2 de Filipenses, no versículo 25, aqui Paulo está fazendo um elogio de Timóteo, e ele também coloca uma pessoa com um nome singular. Esse nome, na realidade, a gente só vê, pelo menos eu não encontrei outra vez na Bíblia, e também nunca ouvi alguém falar que chama esse nome, ou que conhece alguém com esse nome: Epafrodito. Epafrodito. E era um companheiro, irmão, que eu creio que todo pastor, todo líder gostaria de ter ao seu lado. De nenhum outro Paulo usou essa expressão aqui. Vamos lá, versículo 25. Julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, olha só a expressão que ele usa: meu irmão e cooperador e companheiro. Nem de Timóteo, que é tido como filho na fé, Paulo usa palavras assim. Não, Filemão e outros, apenas desse: meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. Olha só, Epafrodito, irmão, que era um cooperador excelente, tinha ficado doente. E o verso 24 diz: de fato esteve doente e quase à morte. Não chegou a morrer, mas chegou quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim. Olha que amizade, olha que sentimento, irmão, de companheirismo. Paulo, ele sentiu, ele estava angustiado, mas ele diz assim, ó, que ele
também se sentiu a piedade de Deus. E ele diz assim, ó, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Ou seja, Deus não deixou Epafrodito morrer. Ele teve doente quase à morte, mas Deus teve misericórdia dele, apiedou-se dele. Por isso vou-lo enviei mais depressa, para que vendo outra vez vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. E ele aconselha os irmãos, recebei-o, pois, no Senhor com todo gozo e tende-o em honra. Por quê? Por quê? Pela obra de Cristo chegou, olha, repetindo novamente, até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Será que a gente tem esse amor no nosso coração hoje, pela obra de Cristo, de chegarmos a ficar doente a ponto de quase morrer? Será que ainda encontramos pessoas nesse nível? Mas o assunto não é bem esse, é o porquê que nós ficamos doentes. E outro, que também tinha muita consideração por Paulo, e tinha uma enfermidade estomacal, no estômago, que Paulo chegou a aconselhar, está lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, e o versículo 23. Aqui, Paulo está dando alguns conselhos a Timóteo, são vários conselhos que ele dá, acerca do presbitério. Presbitério, às vezes a gente lê só lá no capítulo 3, né? Para poder separar alguém, mas aqui tem conselhos também para o presbitério. Que os presbíteros que governem bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e no ensino, porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, não é digno o obreiro do seu salário e tal. Os que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. E ali ele vai dando as instruções, que aos que pecarem seja repreendido. Ele diz, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, e nem participe dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Agora olha o versículo 23, é isso aqui que eu quero. Não bebas mais água só, ou pura, mas usa de um pouco de vinho, era para fazer uma mistura, por causa do teu estômago. Mas não para aí, então o problema não era só no estômago. Ele diz, e das tuas frequentes enfermidades. Então era uma pessoa também enferma, e homens que dão exemplo para todos nós, homens que deram exemplo para todos nós. E quando lemos a palavra, a vida destes homens, nós vamos ver como eram realmente bons ministros, pessoas que tinham cuidado em relação à obra do Senhor. Então por que nós ficamos doentes, irmão? Em primeiro lugar, por permissão de Deus. Nós ficamos doentes por permissão de Deus. E isso
nós temos registrado lá no livro de Jó. O capítulo 1, verso 8 e o capítulo 2, o verso 7 vai mostrar isso para nós. No primeiro texto, Jó 1:8, e disse o Senhor a Satanás. Então observa bem, foi o próprio Deus quem disse a Satanás: observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desvia-se do mal. Essa era a vida desse homem. E no entanto, Satanás, ele simplesmente diz para Deus: é lógico, tu deste todas as riquezas para ele, tem bens, está maravilha na vida dele, tira aquilo que ele pertence, tudo quanto pertence, para que o Senhor veja se ele não vai te blasfemar, maldizer o teu nome. E Deus permitiu, e os irmãos conhecem o fato, e o certo é que mesmo perdendo todos os seus bens, e eu acredito que maiores do que os bens terrenos pela sua riqueza, foram seus 10 filhos, pelo qual ele orava de madrugada, ele consagrava pelos seus filhos, e de repente chega a notícia que todos estavam mortos. Deus deu a permissão, só não toca na vida dele. Aí no capítulo 2, verso 7, novamente: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Por quê? Porque da primeira vez, Jó realmente mostrou que ele era aquilo que Deus havia dito para Satanás. E quando ele tem um novo encontro, Deus pergunta: de onde vem? Estou aí, passei a terra. Pois é, você não viu lá o meu servo Jó, que é um homem reto, um homem temente, mesmo você se tentando contra ele, fazendo com que eu permitisse que você tentasse contra ele, no entanto, ele retém a sua sinceridade. Por quê? Porque Jó simplesmente disse: o Senhor deu, o Senhor o tirou, bendito seja o nome do Senhor. Mas o que eu quero frisar é a doença, a enfermidade. E aí foi onde Satanás disse: é lógico, tu deixaste ser com vida, com saúde, ele está são, está perfeito, pode ter novos filhos, pode começar a trabalhar, mas toca nele lá para ver. E Deus permitiu. E por que Deus permitiu? Porque Deus conhece o coração do ser humano. Deus conhece o nosso íntimo. Deus conhece a nossa sinceridade. E Deus permitiu, falou: só não toca na vida dele, não tira a vida dele. Mas irmão, chegar no estado que aquele homem chegou, que a Bíblia diz que olha, chaga do alto da cabeça à planta dos pés. O homem emagreceu de tal maneira que os amigos, quando vieram visitá-lo, não reconheceram. Viu um estado lamentável, um homem sentado no terreiro, lá no pó, quem sabe os gemidos pela dor, o corpo cheio de chagas, alguns dizem que era lepra, e aquilo criava pulso, e ele então jogava cinza para poder fazer com que aquilo secasse, e ele raspava com um caco de telha. Mas no entanto, ele não deixou de servir a Deus. Então a primeira coisa que nós observamos é que nós ficamos doentes por permissão de Deus. Mas em segundo lugar, nós ficamos doentes, irmão, por correção de Deus. Muitas vezes a doença, ela se instala em nós porque Deus, Ele está nos corrigindo. Vamos lá para o livro de Deuteronômio, no capítulo de número 28. Nós não vamos ler todos os versículos,
porque é bem extenso. Deuteronômio 28, o versículo 15, ele nos diz assim, será porém que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. E no verso 22, ele diz assim, o Senhor te ferirá com a tísica. Os irmãos sabem que tísica é tuberculose, viu? Quando fala de tísica, é pessoa tuberculose. E com febre, e com a quentura, e com o ardor, e com a secura, e com destruição das sementeiras, e com ferrugem te perseguirão, até que pereças. Mas no verso 21 também vai falar: o Senhor te fará pegar pestilências. Permissão de Deus. Permissão de Deus. Então esse é o segundo ponto. Primeiro, nós ficamos enfermos por permissão de Deus. Segundo, por correção de Deus. Muitas vezes a doença Deus coloca em nós para nos corrigir. Foi isso que ele disse para o povo de Israel. Nós temos aqui o estatuto. Nós temos aqui a nossa bússola orientadora. Nós temos aqui todos os ensinamentos, a começar inclusive por aquilo que foi lido hoje, que a gente está observando que uma boa parte não se põe em prática, o que está no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Foi de Deus. A leitura precisaria ser pregado na sua íntegra. A questão de ser luz, de ser sal, do crente ser temperado e brilhar. Mas irmão, eu até já falei dele, mas só para falar a terceira causa da doença. A terceira causa, muitas vezes é porque a pessoa trabalha excessivamente. A pessoa trabalha excessivamente. Foi o que aconteceu com o Epafrodito. Teu irmão está aqui na frente dirigindo, teu grupo de obreiros precisa fazer, não faz, e ele sabe que tem que ser feito, e às vezes ele acaba entrando de cabeça. Não tira férias, não tira descanso, tira e entra ano e sai ano, tira ano e entra ano e sai ano e tal. E quando pensa que não, ele está doente. Epafrodito ficou doente por causa de excesso de trabalho. Nós já lemos esse versículo lá em Filipenses 2,27, pode voltar lá e olhar. No versículo 30, ele vai mostrar isso. E de fato esteve doente, quase à morte, mas Deus se apiedou dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza, porque pela obra de Cristo, olha aí, não foi por outra coisa não foi por outra coisa que ele ficou doente, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Paulo está lá, puxando a orelha dos demais cooperadores, demais colegas, pela falta do vosso serviço. Então, às vezes, pela falta do nosso serviço, da nossa cooperação, o dirigente ele acaba, ou o outro obreiro, ele não pode ver a coisa parada, ele quer ver a coisa andando, ele quer.
Mas também existe o quarto ponto. Por que nós ficamos doentes? Por ansiedade ou por medo. Ansiedade tem tomado conta das pessoas nesses últimos tempos, e a ansiedade muitas vezes leva ao medo, e o medo acaba levando a pessoa à depressão. Mas irmãos, olhemos para a palavra. A palavra diz assim, no capítulo 6, versículo 25 de Mateus, está sempre sendo citado aqui: por isso vos digo, não andeis ociosos, não andeis ansiosos, ou algumas traduções diz, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Não. E aí ele diz assim: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem secam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que aves? Irmãos, será que nós não valemos mais do que um pardal? Tem tradução que fala do pardal. Será que nós não valemos mais do que qualquer pássaro, por mais bonito, por mais lindo que eles sejam? É evidentemente que sim. Então, por que a ansiedade? E muitas pessoas acabam ficando doentes. Aí ele entra no estado de depressão. Aí ele não quer ir mais na igreja. Muitos entram para um quarto e ficam lá, fechado, trancado, não quero ver ninguém. E outros, até por falta hoje, eu disse isso aqui no estudo da capelania cristã, devido às igrejas não terem esse departamento de capelania com homens de Deus, mulheres de Deus, para poder fazer essa visita, obreiros, preparar, capacitar de aconselhamento, para estar indo lá e fazer uma visitinha, conversar, levar uma palavra de ânimo. Aí as pessoas acabam achando ainda mais desprezado, que ninguém vai visitar, ninguém vai levar uma palavra. Não, irmão. Quando a gente está bem, oxe, amigo está do outro lado, batendo o ombro, te coloca lá em cima. Estou falando aqui com experiência da minha esposa, que sabe disso. Eu passei um momento de ter apenas esposa e filhos ao lado. Quantos obreiros chegávamos no final do ano, juntava todo mundo, ia para uma chácara, a gente comprava a camisa, dava para cada obreiro do setor, você comprava gravata, dava panetone, fazia isso, fazia aquilo, passava o dia todo churrasco. Mas quando chegou o momento da doença, não apareceu uma vida sequer. Estou falando de obreiro. Quando eu fiquei internado 31 dias com câncer, ele era o antigo hospital Albert Sabin, aí a minha esposa, era particular. A visita começava do meio-dia e até, era 8 ou 9 da noite, ou 10 horas, não sei que era bem tarde.
E era gente de todo lado. Eu já fazia muito tempo que eu tinha dirigido lá o Parque das Nações, Sumaré, veio irmãos do Parque das Nações, veio irmãos do Padre Anchieta, foram irmãos aqui do Parque Universitário, estou falando irmãos, de tudo quanto era lá do Nova Europa, que eu estava foi praticamente quase que o último setor que eu dirigi. Depois fui para São José, fiquei pouco tempo. Mas teve pessoas do Nova Europa que foi dormir comigo para dar um descanso para minha esposa. Mas sabe quantos obreiros tiveram lá? Que eu me lembro, 3. Pastor Reginaldo Santos. Pastor Isaac não foi bem uma visita direta, ele estava visitando uma outra pessoa e acabou chegando lá. E quem foi o outro que teve? Mas o Luiz já estava lá em Sumaré. Estou falando aqui de Campinas. Mas foi o Ademar que foi missionário. 3 obreiros. Para quem dirigiu setor de Parque das Nações, setor de Padre Anchieta, setor de Parque Universitário, setor de Nova Europa, setor de São José. 3 obreiros. A igreja não. A igreja está lá. É isso que acontece, meu irmão. Quando estava tudo bem, um abraço, bate nas costas e tal. Você ficou doente, é como se não existisse. Agora veja o que João diz na sua primeira carta, capítulo 4 e versículo 18. Ele diz assim, na caridade, que na realidade é o amor, tá? Nós podíamos aqui transferir isso para: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade ou em amor. Na caridade não há temor, antes a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Mas existe uma outra causa para a pessoa ficar doente, e eu sei que os irmãos sabem qual é. Vamos lá para 1 Coríntios 11. O pastor não precisa nem ler o texto, mas é bom a gente ler a Bíblia. Capítulo 11. Paulo está tratando da questão da ceia. E ele diz assim, versículo 29: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes. Veja que ele não diz fracos, doentes, não, fala fracos e doentes, e muitos que dormem. E muitos que dormem.
fracos e doentes. E doente aqui é nos dois sentidos. Doente aqui é nos dois sentidos. Tanto no sentido espiritual, pessoa doente espiritualmente, como doente fisicamente. Doente fisicamente. E alguns que estão dormindo. Estão dormindo. Isso não é coisa dos nossos dias não, irmão. O que Paulo já escreveu aos irmãos lá em Efésios? Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo fará o quê? Esclarecerá, iluminará. Isso já vem lá desde aqueles dias. E na medida em que nós vamos avançando, vai piorando cada vez mais. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Você vai falar, mas por quê? Por que isso? Por que isso acontece? Porque não estamos na realidade, irmão, cumprindo os estatutos e os mandamentos do Senhor. Da mesma maneira que ele disse que faria com a nação de Israel, que ia colocar doenças sobre eles, que eles seriam, na realidade, pessoas com o mesmo estágio que tiveram os egípcios, o mesmo estágio de doença que teve os egípcios. Mas, meus queridos, nós sabemos que nós temos um Deus que nos sara. Nós temos um Deus que nos cura. E mesmo que isso não venha acontecer, nós precisamos entender a vontade de Deus para a nossa vida. Nós sabemos que a doença ela veio justamente em consequência do pecado, da queda do homem, da desobediência. E muitas vezes isso acontece conosco nos dias de hoje. Mas não é para dizermos que Deus é ruim, não é para dizermos que Deus, na realidade, esqueceu de nós. Não, irmãos, Deus jamais se esquece dos seus. Deus jamais se esquece dos seus. E é um salmo, não fugiu da mente agora, que diz o seguinte, que na doença Ele afofa a nossa cama. Na doença Ele afofa a nossa cama. Eu, por exemplo, estou com a minha mãe, já vou estar terminando, já uns 3 anos mais, né? Está chegando 3 anos. Está chegando 3 anos. Que vive dia e noite estirado em uma cama. Já vinha o problema de doença, que era câncer de pele, já tinha feito várias radioterapias, só na Unicamp eu fui 25 viagens, revezando com meu irmão algumas vezes. E depois, acho que devido à própria
A própria doença acabou enfraquecendo os ossos, e o certo é que ela quebrou o fêmur. Foi levantado do sofá e dali para cá não andou mais. Por vários dias internado, cirurgia, colocaram ferro, e de lá para cá é na cama. Aí a minha esposa é quem dá banho, é quem troca a fralda, é comida na boca. Na realidade, a gente estamos morando lá, e até já nos alertaram, porque nós ficamos como que responsáveis. Diz assim: ó, se acontecer alguma coisa à noite, vocês não estiverem lá, é bem capaz dos outros querer entrar na justiça ainda para poder. Vocês estão morando lá para isso, quer dizer, vocês não pagam aluguel, não pagam nada, está lá para isso. Pode. Já nos alertaram quanto isso aí, estamos cientes. Mas se formos olhar para isso, a gente não vai na igreja. Nós não viemos domingo. Por que nós não viemos no domingo? Meu pai está com 92 anos. Pediu chorando para ele, foi nem para mim, foi para minha esposa, com lágrimas, que estava com desejo de ir na igreja. Agora, por que ele estava com esse desejo de ir na igreja? E acontece aquilo que eu disse para os irmãos, e eu havia dito aqui também no curso de capelania, que você conta os crentes que vão lá fazer visita para minha mãe e para eles. Ceia, pastor, nunca levou ceia. Se levou, se o que eu me lembro, acho que uma ou duas vezes. Como a ceia lá é domingo de manhã, então meu pai ele vai, ele toma a ceia e depois ele traz a ceia para minha mãe. Mas nem levar ceia. Fazem um culto, quando eles dão na cabeça de lá fazer um culto, tanto para ele, né, porque não está indo muito na igreja, e para ela, aí chega lá, eu até acho que ele tinha saído para a igreja, minha esposa que ficou, estava o pastor e acho que parece que mais 3 ou 4 irmãos, para que vocês tenham uma ideia do problema que a gente vive. E meu pai foi sempre um homem fiel. Meu pai sempre ali, dizimista fiel, trabalhando, ajudando a construção de igreja, o que precisava, um membro fazendo telhado para um, ajudando a cobrir casa de outro. Só que nesta hora, esse é o cristianismo que nós estamos vivendo. Então nós sabemos que ficamos doentes por algumas consequências, seja por permissão de Deus, seja por correção, seja por nós mesmos, uma desobediência nossa pela palavra, participar da ceia às vezes indignamente, sem estar em condições de participar, que isso é muito perigoso. Os irmãos podem até não acreditar, mas quem expôs isso foi um homem de Deus, um homem que trabalhou na obra de uma maneira, irmão, que vocês precisam imaginar e pensar. Ali, a sua vida, abriu uma igreja em Novo Mundo, do estado do Mato Grosso, do Paraná, e por fim veio aqui para São Paulo, dirigiu uma congregaçãozinha aí no bairro chamado, se não me foge o nome, não tenho bem certeza não, mas aqui na região aí de Osasco, ali para aquelas favelas ali para dentro. Aí ele mudou para cá, aqui para Sumaré, e eu estava dirigindo o Parque das Nações. Ele inclusive passou a ser o pastor auxiliar, ele que me auxiliava. E ele deu um testemunho que aconteceu nessa congregação, da onde ele estava e da onde ele veio.
num dia de Santa Ceia. Por isso, irmãos, que eu digo que a gente precisa ter cuidado na ceia. E eu disse que tudo num ensaio que tinha lá no círculo de oração, houve uma desavença entre a regente e a dirigente. A dirigente queria que ensaiasse um hino e a regente queria outro, e eu sei que ali começou uma intriga entre as duas, e a regente simplesmente não aceitou. Essa senhora tirou a minha autoridade, sou eu que sou a regente aqui. Eu falei, eu apenas pedi para que cantasse esse louvor, que eu acho tão bonito e tal. Mas eu que sou a regente, eu que devo escolher e tal. Eu sei que dali saiu o bate-boca e a irmã foi embora. E a líder do círculo de oração pedindo perdão, ela disse, eu não perdoo, o que a irmã fez não se faz. Isso na segunda-feira. No culto de terça-feira, a dirigente do círculo de oração chegou para o seu líder, para o pastor, e expôs o que aconteceu. Pastor, eu pedi perdão para ela não perdoou, disse que não me perdoava. No sábado ia ser ceia. E o pastor disse, irmã, nós vamos lá na casa dela na quinta-feira. E quinta-feira ela foi, a dirigente do círculo de oração, com o pastor e a sua esposa, chegaram na casa da irmãzinha. Quando ela viu, ela chorou. Aí o pastor começou a conversar com ela e tal, falou, irmã, sábado é ceia, a irmã já está aqui, já pediu perdão para a irmã não quer perdoar, sua companheira, vocês estão trabalhando há tanto tempo junto. Ela disse, não pastor, eu não perdoo, porque ela foi muito, usou lá uma expressão comigo diante da igreja, ou seja, diante do círculo de oração, do grupo, me desrespeitou e tal. Eu não perdoo. O pastor disse, está certo. A nossa irmã, ela está livre para tomar ceia, porque ela pediu perdão para a irmã. Agora a irmã não está perdoando, então a irmã não tome ceia. Ela não falou nada daquele momento para o pastor. Mas quando chega no sábado, a igreja está cheia, quem estava lá? A irmãzinha, a regente estava lá, sentada, com a carinha amarrada, carinha fechada. E na hora da distribuição da ceia, o diácono passou com a vasilha do pão. A dita irmãzinha pegou o pedaço do pão. Quando ela pegou o pedaço do pão, o pão escapou da mão dela, caiu no chão. E quando caiu no chão, caiu perto do pé dela assim, ó, ela pegou e deu um chute no pedaço do pão. E ele saiu rolando por debaixo do pão. E a partir daquele momento, aquela irmã começou a ter uma dor de cabeça terrível. Ai, a minha cabeça, minha cabeça, minha cabeça. Alguns irmãos foram orar por ela, o pastor pediu para levar lá para fora. Começou a orar e a coisa piorando, certo que colocaram dentro do carro, levaram para o hospital. No domingo, estavam fazendo o sepultamento. Eu não posso nem dizer, irmã, dessa senhora. Não perdoou e foi colocar a mão com o coração preto, sujo, negro no corpo de Cristo. E o resultado foi a morte. O resultado foi a morte. Então nós precisamos olhar para a palavra de Deus, que tem direção para todos os nossos segmentos. Para todos os segmentos. Aí você pode perguntar, mas pastor, mas Jesus não cura? Cura, aleluia, Jesus cura, continua curando. E aqui está um testemunho vivo de cura, de várias curas, que se eu fosse aqui era mais uma hora só para falar das curas que ele já efetuou. Vocês veem eu andando assim normal, mas vocês não saibam que eu já tive um problema, tá? De AVC. Tive um problema de AVC, tive problemas seríssimos de coração, além de ter o câncer, de todas essas coisas, mas estou aqui, sabe por quê? Porque Jesus cura. As enfermidades vêm, as doenças vêm, mas também nós temos um que cura, que dá saúde,
que dá saúde. E Pedro foi um dos que disse: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Então Ele quer dar saúde para nós nesta noite. Saúde física, saúde espiritual, independentemente de como veio a enfermidade, permissão de Deus, mas Jesus, Ele é aquele que cura. Ou seja, o nosso Deus é o Deus Jeová Rafa, é o Deus que cura toda enfermidade. Que Deus abençoe-nos, em nome do Senhor Jesus. Desculpe aqui que eu estou vendo aqui, tem uma luz que está me atrapalhando no relógio ali, e agora que eu estou olhando que já é 9h10.